Bom dia, meninas. Glórias te damos, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. A tua palavra nos assegura, Deus, onde está um ou dois em teu nome, tu estás presente. E nós cremos nisso, sentimos a tua presença, Senhor, e clamamos a ti, Senhor. Nos levantamos em concordância, cada uma de nós, Senhor, pela vida da. Qual é o nome dela? Lá, lá. Camila e Júlia. Pela Camila e a Júlia, Pai. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e sabemos, Senhor, que todos os caminhos levam a Ti, e que todos os movimentos, Senhor, é para nos promover e nos levar diante de Ti. E nós nos levantamos, Senhor, pela vida dessas meninas, Pai. A propósito, Senhor, na vida delas, e eu profetizo que vão se cumprir, que tudo aquilo que tu tens para elas, Senhor, vai se cumprir. O inimigo não tem poder sobre a vida delas, Pai. O que aconteceu agora nesse momento vai ser para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Vamos ver testemunhos sobre esse acontecimento, Pai. Vá de encontro a elas agora, toda a família, levando, Senhor, provisão, conforto, cura, saúde, Deus. Que esse momento seja, Pai, um momento de percepção daquilo que tu tens, Pai, para cada um de nós, Pai. E nós nos levantamos, Senhor, em favor dessas meninas, nos colocamos na brecha, Senhor, e pedimos, Deus, providência em favor da vida dessas meninas, Pai, em nome de Jesus. Nós não aceitamos coisa contrária, Senhor, nós não aceitamos retaliação, Pai, nós não aceitamos, Senhor, que o inimigo venha para ceifar a vida ou a saúde delas. E tudo vai estar em perfeita ordem, Pai, em nome de Jesus. Não vai ter sequelas, não vai ter retaliação. Elas estarão bem, elas vão passar por isso, Senhor, e vão glorificar o teu nome, Pai. Te glorificamos, Senhor, te agradecemos, Deus, e bendizemos o teu nome, Pai. Sabemos que tu é o Deus do impossível, de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E nós nos levantamos sob o teu poder e a tua autoridade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meninas, vamos orar por essa manhã, para que essa palavra seja um bálsamo na nossa vida. Essa igreja de Corinto era uma igreja onde as pessoas eram muito equivocadas com, em respeito à forma como elas viviam, a idolatria. Eles tinham assim uma base da Grécia muito forte na concepção deles em relação ao eterno. Então eles misturavam as coisas, eles misturavam a religião, eles não tinham uma comunhão com Deus de intimidade. Eles entendiam Deus como uma divindade. E isso para nós é muito importante. Por quê? Porque a nossa relação com o eterno, com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus, ela não pode ter essa separação do divino para o humano. Por quê? Porque Jesus revelou Deus para nós como Pai. Então é uma relação, meninas. É um relacionamento em que a gente tem afetividade, tem comunhão, tem intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade, quando a gente tem comunhão, a gente entende todos os desafios na nossa vida. Então, vamos ler o texto, porque esse texto, ele é um texto, assim, que ele é um escudo para todo cristão, amadas. Esse texto, 2 Coríntios 4, todas nós devíamos ter ele memorizado. Por quê? Porque é um texto que fala que nós somos tesouros em vaso de barro. Significa, amadas, que nós somos frágeis, mas dentro de nós tem um tesouro. E ele vai falar das lutas na vida de todos nós.
como que a gente deve lidar com as lutas. E vai falar também no final, depois, a importância da gente falar, né? Crie, por isso falei. A gente só fala naquilo que a gente crê. Então, quem quer ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 4? Quer ler aí, Cecília? Cecília veio da Argentina, está visitando Goiânia, foi na igreja domingo. E vocês querem ler aí o texto? Você, a Camila e a Aline? É, posso ler. Mais pertinho, vocês estão ouvindo bem? Sim? Vou começar então. Tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: "Crie, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará. Você fechou o áudio errado. Só um pouquinho. Abre aí de novo, o Cecília. Já abriu. Continua. Tá. Desculpa, meninas. Não tem problema. A gente vai seguir do versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aonde está? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Medita aí, Cecília. Então, texto assim, profundo em vários versículos, né? Enquanto eu fui lendo lá no início, eu fui me lembrando um pouco do culto de domingo que o Cláudio e o PJ foram falando alguns aspectos e que foi muito de encontro com o que eu tenho vivido, é que às vezes a gente fica na expectativa de ter uma vida sossegada, né? E eu lembrei desse texto quando o PJ foi falando sobre ser profeta, eu falei,
Nossa, tem um texto, eu não sei onde fica, mas que fala que a gente vai sofrendo coisas aqui nessa vida, mas o nosso interior ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Não é esse, mas eu na hora me lembrei. E aí eu assimilei com a questão da gente não ter sossego, mas ainda assim ser cheio de paz. Porque querendo ou não, quando a gente chega lá no versículo 12, é o 12? O 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida, ou seja, a gente morre a favor dos nossos irmãos, a gente morre, a gente perde o sossego, a gente aparentemente perde nessa vida, né? Para que o outro receba a vida, para que o outro receba da parte de Deus aquilo que somos, a resposta que somos, né? E, e ainda assim a gente vai seguindo uma vida de paz, né? Então o evangelho é um paradoxo muito verdadeiro, né? A gente morre para a gente ter vida, a gente morre para que o irmão tenha vida, a gente aparentemente não tem sossego, mas assim é cheio de paz. Então eu fui me lembrando desses aspectos quando eu li. Quer acrescentar? Quer falar? Deixa eu tô cansando de ver aqui. Tá mudo, Lala. Tudo. Para a continuar falando. Fala aí, Então, Alice. é muito engraçado porque eu não me lembrava qual Coríntios que a gente ia ler hoje, né? E ontem eu estava estudando sobre fé, eu estava conversando com a Camila, e eu li essa passagem aqui que fala sobre criei e por isso eu falei. E aí eu fiquei meditando nisso, né? Eu falei assim, Senhor, o que que eu estou crendo para eu poder falar? Né? Porque às vezes a gente ouve palavras, ouve pregações, estamos em comunhão, mas às vezes aquela palavra ela ainda não entrou verdadeiramente ao ponto de você crer para depois você falar, né? E eu estou num processo assim, de antes de eu falar qualquer coisa que vem do Senhor, que está na palavra dele, eu quero crer, não quero simplesmente falar da boca para fora, que seja de dentro para fora mesmo, crendo verdadeiramente. E isso foi assim muito maravilhoso, porque eu comecei a ler, 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 e é no ouvir da palavra que a gente vai exercitando crer do Senhor, né? E além disso, a gente também vê aquilo acontecendo. Não que eu tenha que esperar que aconteça para que eu creia, é o contrário, a gente crê, porque a fé é o quê? É a convicção daquilo que você não vê, é daquilo que você espera, é trazer a existência daquilo que não existe. E eu estou vivendo isso, minhas irmãs, dia após dia. Não tem sido fácil, mas assim, estando aqui unidas, né, Camila? A gente tem um grupo aqui do online que chama Oração e Jejum. Quem quiser pode vir. Nós estamos, acho que, mais de 2 meses, se eu não me engano, orando e jejuando. E tem sido transformador, revelador, tá nos moldando, está fazendo esse tesouro aqui que diz nessa palavra, né? Que está dentro de nós ser manifestado a cada dia. Então, eu sinto assim um cuidado, um amor do Senhor. E quando a gente vai estudando a fé, a gente vai vendo o amor de Deus por nós. A gente vai vivenciando o que é Cristo dentro de nós. Então, não tem nem palavras, né, desse amor maravilhoso, poderoso que o Senhor é por nós. E é para além de mim, é para quem estiver comigo todos os dias, aonde eu estiver dentro de casa, com a minha mãe, com a minha filha, e com quem Ele colocar na minha vida, sabe? Principalmente naqueles relacionamentos que são mais desafiadores, que é onde Ele quer nos moldar, quer nos transformar para ser melhor ainda, né? Então, é isso que eu quero. E a Camila vai falar aqui também. Bom dia, meninas. Eu também queria falar sobre esse versículo 13. Eu criei, por isso falei.
Só que de uma outra perspectiva. Não sei se vocês já vivenciaram isso. A gente é testado na palavra que a gente libera. Então, muitas vezes você vai lá, você dá uma palavra para alguém ou até para você mesmo. Em pouco tempo, você vai precisar daquela palavra, se lembrar dela, porque Deus também é Deus de antes. Então, você vai viver algo que vai testar aquilo que você falou. Tem hora que eu penso assim, vou falar, assim, mais de opinião, não de propriamente uma revelação ou de falar. Aí eu penso assim, não, vou ficar bem quieta aqui no meu canto, eu não estou querendo ser testada nisso aqui, então é por isso que eu já estou passando a minha aprovação, agora eu vou ficar quietinha, só observando. Quando eu tiver que liberar algo que eu sei que é Deus mesmo, aí eu falo. Então, isso também tem a ver com a gente controlar a nossa boca, né? Porque a gente vai prestar contas. E quem ensina presta mais contas de quem está aprendendo. E isso entra também nessa questão de desanimar por conta desses testes, né? Que aí a gente não vê o resultado daquilo que a gente falou, o que Deus nos falou e que a gente crê na palavra dele. Aí vai passando o tempo, enfim. Mas a fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas isso é diferente de ter uma fé cega. A nossa fé não é cega, porque nós cremos por meio do discernimento espiritual. Então, é algo que nós vimos ou ouvimos por meio do Espírito. Ter uma O que fé é que se cega reúne? não é o culto racional, né? Que Deus quer de nós. Então, a gente tem que estar atento ao que a gente ouviu em visão, enfim, Deus vai nos revelar isso. Não sair acreditando em qualquer coisa que passa na nossa cabeça sem critério, né? Não ter uma fé cega, mas crer no que ainda não vimos. Meninas, alguém mais quer acrescentar desse texto? Esse texto é muito rico. Silvinha, Ju, Giovana, Ednair, Luana. Nós temos um monte de universitário aqui. Eliane. Só abre o áudio aí, meninas. Eu quero falar. Fala aí, irmã. Eu vou ficar sem a câmera porque eu estou acompanhando aqui na Bíblia online. Essa parte aqui, ó, me chama muita atenção no versículo 2. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Ele continua: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. E eles não podem crer, pois o Deus minúsculo deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Então, Deus deste mundo, em minúsculo aqui, é o diabo, né? Que conserva a mente de muitos que estão perdidos na escuridão, para que eles não possam ver nem ouvir a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E que nós possamos, como lá mais para frente fala, nós que anunciamos, nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a verdade. Então, que a gente possa, como as meninas disseram aí, abrir a boca para anunciar em verdade aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente está praticando, né? Não só falar, mas que a gente possa praticar em verdade, para que através
da verdade que é Jesus Cristo e a gente anuncia, aqueles que estão na escuridão, sendo dominados por esse Deus do mundo, né? Que nós sabemos que é Satanás, possa enxergar Cristo, que é a verdade em nós, e querer vir para a luz. Então, foi essa mensagem que o Espírito trouxe aqui para mim. E gostaria, para finalizar, ler um trechinho aqui, que a verdade ela é uma pessoa, e ela é a pessoa de Jesus Cristo. E se então temos um Deus que é a verdade, sermos dele é ter a verdade morando e reinando em nós. Se formos de verdade, estaremos também refletindo e sendo parecidos com Cristo. Ser de verdade é ser alguém longe de qualquer fingimento, hipocrisia, engano, mentira e falsidade. É ser inteiro, sem máscaras. A vida de Cristo em nós só pode ser desenvolvida e vivida com sinceridade, verdade e humildade. Pessoas de verdade não escondem o que sentem, mas não são definidas por isso. Pessoas de verdade falam a verdade, buscam e vivem. Pessoas de verdade ouvem e se cercam da verdade. Pessoas de verdade não perdem tempo com mentira ou o que é contrário à verdade. Pessoas de verdade são elas mesmas, debaixo da submissão e obediência e transformação de Jesus. Pessoas de verdade andam na verdade, amam a verdade. Pessoas de verdade são fiéis e têm um acordo com a verdade. O orgulho é um potente inimigo de sermos pessoas de verdade. Feridas, vergonha, culpa, tudo que não tem parte com Jesus e com a nossa identidade nele, faz com que não vivamos em verdade. A vulnerabilidade e humildade são chaves poderosas dos que vivem em verdade. Em Jesus e com ele, a verdade se torna vulnerabilidade e então perdão, transformação e intimidade. Viver fora da identidade de Jesus é viver em sombras. Ser alguém de verdade é andar na verdade que é Jesus. Portanto, é ser luz, ser transparente, limpo, puro, claro, real e verdadeiro. Vale lembrar que tudo o que estou dizendo não é para vermos quem na nossa vida não é de verdade e focar nisso. Não é sobre um checklist de quem é falso. É sobre sermos como nosso Senhor. E quando somos como Ele, influenciamos em nossas vidas aqueles que não são. Mesmo que não pareça, sementes estão sendo lançadas. Nunca volta vazio ser como Jesus. Foque nisso e não no outro. Ame o outro. Em nome de Jesus, amém. É uma parte de um devocional que eu fiz hoje e que veio de encontro a esses versículos iniciais aí. E o Espírito Santo pediu para mim repartir com vocês. Amém, meninos? Que Jesus Cristo é a Maravilhoso. verdade. Maravilhoso, Amém. maravilhoso. A Cecília levantou a mão, a Eliane também. Eliane, deixa a Eliane falar primeiro, Cecília. Abre seu áudio para você falar, Eliane, por favor. Você tem que clicar na tela, em cima do microfonezinho que está vermelho riscado, para ele abrir. Embaixo, Eliane, na barrinha preta embaixo, o Clica primeiro lá embaixo. íconezinho, o Aí. microfone. É, é, eu fico pensando o quanto é diferente quando você convive com uma pessoa que fala para você com segurança, com certeza ou fé, né? Fala fé. Assim, trazendo para o campo natural nosso. Desde lá, quando você começou a conviver com seus pais, com sua família, né? Com seus professores, todas as palavras, existe até né, em alguma família a questão assim, quando a criança pede uma coisa para os pais e a mãe diz, fala com seu pai, ela vai falar com o pai, fala com sua mãe, então fica aquele jogo, né?
e a criança vai ficando insegura nessa situação. Qualquer pessoa que a gente conversar, se ela não for assertiva, e se nós mesmos, né? Se nós não formos assertivos, dizer o não quando precisa, dizer o sim quando precisa, fica muito difícil, fica muito inseguro. A falta de fé traz muita insegurança para todos nós. Então, como é importante nós termos segurança naquilo que nós falamos e naquilo que nós agimos. Isso é muito importante. Agora, no campo espiritual, meu Deus, isso é uma diferença tão grande nas pessoas. A gente precisa tanto dessa fé, né? Porque muitas vezes acontecem coisas conosco que nós não conseguimos resolver, que é difícil demais para a gente. E aí é a fé que transforma. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, que nos muda, que nos transforma, que nos dá segurança para a gente poder continuar vivendo. Tem situações muito difíceis, né? Que falta fé. E é importante, quando você está sozinho, quando você está inseguro com qualquer coisa que vai lhe acontecer, põe o seu joelho no chão, ore, converse com uma pessoa que você ama, que você sabe que vai aumentar a sua fé e não diminuir. Porque o talvez não resolve nada, não encerra nenhum projeto, né? Será que eu consigo isso? Será que eu vou ficar bem? Será que o meu casamento vai melhorar? Ou então as pessoas já falam assim, nossa, acho que não tem mais jeito, acabou, né? Acabou o relacionamento, acabou a saúde. Não acabou. A última palavra, o sim é de Jesus Cristo, o sim é de Deus, né? Então, essa fé que a gente precisa buscar. E se a gente não está conseguindo sozinho, tem uma irmã do lado que pode nos ajudar. Falar, não, eu vou orar por você, eu vou conseguir por você. Nós vamos orar e o Senhor vai fazer. Então, essa é a fé que a gente precisa conquistar. Nós precisamos conquistar, buscar isso. Né? A fé que transforma, a fé que muda, né? A fé que busca, que nos faz vencedores. Era isso que eu queria trazer para vocês. Amém. Cecília? Fui escrevendo aqui, porque às vezes eu esqueço. Quando a Aline e a Camila foram falando, eu fui me identificando muito. Até quando a Camila falou, me identifiquei demais com essa questão de, às vezes, a gente crê em algo, ou recebe algo de Deus para entregar a um irmão, ou a gente tem algum insight na hora, a gente pensa, nossa, isso tem tudo a ver com tal versículo, e a gente retém, de certa maneira, por um medo ou um receio de justamente de ser provado naquilo que a gente falou, né? E aí depois, quando as irmãs foram falando, eu fui refletindo, pensando que muitas vezes esse processo de falar, até que se encargue em nós, até que isso se torne de fato uma verdade no nosso ser, é um processo, né? E a gente tem que, muitas vezes, ter misericórdia, né? Ter paciência com a gente mesma, né? Nesse processo de crer e, de fato, viver aquilo. Por quê? Porque, considerando a comunhão, considerando a nossa relação entre irmãos, muitas vezes Deus quer que a gente entregue algo e a gente fica com medo de falar porque a gente não quer ser provado. E, na verdade, a palavra de Deus fala que a gente tem que morrer a favor do irmão. E muitas vezes esse aspecto de morrer é justamente Quer que eu isso. saia daqui? O que é difícil demais? O que é difícil demais é aqui? Tá Pra lá, aberto, para tá tá aberto. aberto seu áudio lá. E aí, a gente volta no texto de CRI, por isso falei, e aí a gente pode parar para pensar, o crer é fé. O crer é algo no espírito.
né? É algo que está aqui. E muitas vezes nós cremos, mas a gente ainda não tem essa situação encarnada em nós. Por exemplo, eu creio que eu vou aprender a ser uma pessoa generosa. Eu vejo esse aspecto de generosidade na vida da Camila. E aí, eu conversando com a minha irmã, eu percebo que ela, junto comigo, precisa de aprender também a generosidade. Eu fico com medo de falar porque eu ainda não testemunho isso, porque eu ainda não encarnei isso em mim. E aí eu me paraliso. E, na verdade, o evangelho ele está para isso, para me fazer morrer, para me fazer, nesse momento, entregar essa palavra. Não, nós temos que aprender a ser generosa como a Camila é. Eu não posso me paralisar, eu não posso sentir medo, porque eu ainda não tenho isso encarnado em mim. Por isso eu criei, por isso é algo de fé. Então eu tenho fé e eu por isso eu entrego, para que junto com as minhas irmãs eu possa ter esse caminhar, sofrendo os processos, até que esse aspecto seja encarnado em mim. Eu não posso achar que eu só posso falar sobre aquilo que eu já tenho amadurecido, porque isso enfraquece a comunhão. E, na verdade, a dinâmica do evangelho, do corpo de Cristo, é tudo ao mesmo tempo, tudo com todos. Eu não estou no mesmo tempo de processo que a Aline está, mas ela já está em processos que eu ainda nem cheguei perto de passar. Então, a gente, a nossa força está nisso, da gente vencer o nosso orgulho, da gente vencer o medo, da gente aceitar e abraçar a morte a favor do nosso irmão. E por isso a gente crê e fala, mesmo que a gente ainda não tenha isso amadurecido em nós. E aí, quando a gente amadurecer, os irmãos vão estar aí lhe testemunhando. Nossa, glória a Deus. Você foi tão transformada nisso. Antes a gente viu que você não conseguia, mas agora olha só até onde você chegou, né? Então é isso que eu queria entregar aí, que foi me baixar a mão. Maravilhoso, perfeito. Derby, fala aí, amiga. Bom dia, meninas. Esse capítulo de 2 Coríntios 4 ele é incrível, né? E, e ele nos leva para um novo nível. Eu vejo assim que sempre quando nós tivermos tribulações, né, que é é, bem enfático nisso, né? Elas não vão nos abater. E elas são para nos promover. A gente tem que entender que é para passar por um nível a mais, um nível de conhecimento a mais, um nível de intimidade a mais. A gente fala assim da nova aliança que Jesus veio para nos tornar amigos, né? Esses amigos de Deus. E só que a gente pensa que isso é de agora, né? Mas nós temos lá no Antigo Testamento vários homens que foram amigos de Deus. Moisés via a Deus, a Bíblia fala que ele via face a face. Então, ele tinha essa intimidade com Deus. E por que que ele tinha e os outros não tinham, né? A gente fica essa pergunta, assim, porque isso é disponível para todos, né? Às vezes a gente acha, assim, aquela pessoa, ela é mais espiritual, porque ela busca mais. Não, isso é para todos. É para todos. Isso está disponível para todos. E quando a gente fala de fé, eu coloco assim, fé é imaginação igual a desafio. Por quê? Porque sempre vai vir algo para nos abater mesmo, as situações, né? Hoje às vezes a gente acorda, a notícia é tão rápida que já tá ali esperando a gente acordar, está uma notícia ruim, né? E aí nós precisamos nos posicionar em fé. E essa fé, ela é uma fé que ela fala. Então aqui tá o exemplo. Ela não é uma fé para dentro, ela não é uma fé do coração para dentro, ela é uma fé do coração para fora. E às vezes a gente tem essa dificuldade por causa da criação ou por causa, enfim, lá na escola você não foi ouvido e tudo isso, a gente tem essa dificuldade de falar. E por que que vem essa dificuldade de falar? Porque nós temos que pensar, nossa, eu vou ser julgado. Se eu falar, eu vou ser julgado.
eu vou ser condenado, eu vou ser é, percebido nas minhas fraquezas. E nós precisamos ultrapassar essa barreira, por quê? Porque nós temos um pai. E o nosso pai, o seu pai aqui da terra, ele pode ter sido muito bom, mas o seu pai celestial, ele é perfeito, né? O seu pai daqui da terra, ele pode ter sido ruim. E aí, o seu pai, o seu Deus, que é o seu pai, ele quer se apresentar como esse Deus que é um bom pai. Então, se nós estamos no propósito de Deus, igual fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. O seu propósito o meu propósito não é o mesmo da Cecília, que não é o mesmo da Dulce, que não é o mesmo da Eliane. Então, é variedade, é muito variado. Deus, ele é muito variado, Deus é muito criativo. Então, às vezes, a gente vai ouvir alguma coisa que ela não faz sentido muito. Hoje, a gente lê isso aqui não faz sentido, mas o nosso espírito, ele recebe. E aí, quando. Se nós todos podemos achegar a Deus, se todos nós podemos ser esse filho, se todos nós podemos ter essa intimidade, todos nós também podemos falar. E é parte desse lugar assim de que eu tô tão cheio, que eu tô tão é, que ele tá me enchendo tanto, que ele tá me suprindo tanto, que ele me falou alguma coisa agora que eu não imaginava, que ele transborda. Ele transborda. E aí nós não precisamos ficar no medo de falar, porque o medo, ele é a fé ao contrário. O medo, ele é a fé que você coloca na escuridão. Então, não tem em cima do muro, sabe, gente? Não tem em cima do muro. Sempre você vai estar colocando a fé, sempre você vai estar colocando o que você acredita, mas se você não coloca a fé na sua conta bancária, você não coloca a fé que uma pessoa vai lá e fazer uma negociação, você coloca a fé no Deus que ele é verdadeiro, que ele pode trazer recursos de todos os lugares. Então, e quando nós falamos, aqui está dizendo que os que têm a Deus, eles têm os olhos do entendimento dele, eles são abertos. Então, nós não precisamos ter esse medo. E quando nós vemos a igreja primitiva, ela julgava a profecia. Ela julgava a profecia por quê? Porque precisa de julgar a profecia. Então, 50% ele é do profeta e 50% é de quem recebe a profecia. Você entendeu? Então, isso faz sentido para mim, Deus. A pessoa me liberou essa profecia, essa palavra. Isso faz sentido para mim dentro do seu propósito que o Senhor tem para mim? E aí, então, nós seguimos. Por quê? Porque nós não precisamos de ter medo. Deus é aquele que tem zero medo. Zero medo. Então, nós nos vamos chegando a Ele, vamos chegando, aproximando a Ele, e Ele vai tirando os nossos medos. Aqui está falando da mentira. Gente, se hoje, nós estamos lendo essa palavra, é porque ainda nós estamos abraçando alguma mentira. Então, nós precisamos fazer igual o Coríntios fala lá: eu desisti de ser menino, eu desisto disso. Então, esse é o nosso papel, não é uma queda de braço, né? Não, eu desisto. Toma, ó, eu desisto disso daqui. Eu desisto. Mesmo que minha mãe, meu pai falou muitas vezes, porque uma mentira falada mais de uma vez, às vezes ela se torna verdade. Então, nós precisamos nos relacionar com essa verdade, que a Giovana aqui leu muito bem, que é uma pessoa, e isso não é assim. A gente tem vários caminhos para isso, mas isso de verdade é você sentar, igual a mãe de John Wesley, que tinha mais de 8 filhos, ela tinha muito filho, mas ela colocava um paninho assim, ó, na cabeça. E ela colocava, esse é o meu momento. Os filhos, eles sabiam que aquele é o momento que ela estava recebendo algo de Deus, que ela estava se conectando com esse que é o pai dela. Então, assim, se nós estamos com dificuldade, nós temos que, ó, coloca lá, fala assim, ó, eu vou fechar meus olhos para tudo que me afasta desse pai e vou ver pelos olhos do pai.
Você entendeu? É ver pelos olhos desse pai que ele recebe tanto o filho pródigo, quando ele recebe também o filho mais velho. Ele recebeu o filho pródigo. Olha, ele recebeu o filho pródigo. O pródigo veio atrás dele, do pai. Mas com o filho mais velho, ele foi atrás do filho mais velho. Falar: vem aqui, meu filho. Vamos aqui, vamos para o mais importante. Vamos ajudar o irmão. Entendeu? Então, essa é a minha contribuição, porque sempre nós vamos estar colocando fé. E se nós nos alimentamos de mentiras, nós vamos colocar fé nas mentiras. Então, nós precisamos nos alimentar dessa verdade, e ela está disponível. Às vezes você não vai ler. Você vai ler um capítulo da Bíblia, você não vai entender 100%, mas uma coisa você vai entender: o alimento para aquele dia você vai entender. Então, esse é o meu incentivo de ler essa palavra. Essa palavra é a própria palavra de Deus e fazer essa oração, né? Essa oração intencional de sua e Deus. Fala: Deus, não espera, sabe? Ficar apertado. Fala: Deus, tá começando a ficar apertado, não vai ficar 100% apertado. Agora eu quero a tua palavra sobre a minha vida. E aí sim, nós não seremos abalados. Amém? Glória a Deus, amém. Eu queria fazer uma contribuição. O versículo 2, meninas, é uma contribuição assim, para nos trazer a um nível de maturidade maior. Porque ele começa no versículo 2 falando assim: não nos recomendamos a nós mesmos. Renunciamos, né? Na verdade, renunciamos a nós mesmos e recomendamos a consciência. O que que significa renunciar a nós mesmos? É a gente não viver baseado nos nossos desejos, nos nossos anseios e nas nossas necessidades. Então, amadas, a diferença da gente alcançar um patamar de maturidade maior está na renúncia. A renúncia. O dia que eu renunciar às minhas vontades, as vontades de Deus vão prevalecer. O dia que eu renunciar ao meu mundo, o mundo total, o mundo geral, o mundo de Deus, dos irmãos, do próximo, do vizinho, do pai, da mãe, do cunhado, da cunhada, vai prevalecer. Então ele está falando assim: nós somos vasos de barro, nós renunciamos a nós mesmos e recomendamos uma consciência. Quando a gente vai meditar na palavra, a gente tem que meditar, como a Deb falou, a Giovana falou muito bem, a Cecília, todas falaram. Isso que eu estou falando está fundamentado na Bíblia? Ou isso faz parte de uma criação e de uma forma de pensar em que eu fui condicionada durante toda a minha vida? A gente sempre deve crer e falar, mas a gente deve falar aquilo que está em conformidade com a palavra. O que que acontece no nosso meio muito forte, irmãs? É sobre isso essa manhã. Nós vamos criando sofismas, mentiras com aparências de verdade, que vão nos escravizar para não viver o que Deus tem para que a gente viva. Desde o começo nós estamos falando aqui que o versículo rema desse texto é "cri, por isso falei". Só que ele não vai nos poupar dos versículos 8 e 9, que eu acho que é o que Deus colocou no meu coração para a gente memorizar essa manhã. Quem serve a Deus, irmãs, vai passar por isso aqui. Nós vamos ser pressionadas. Memorize, irmão. Pressionada, mas não desanimada. Perplexa, mas não desesperada. Perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas não destruído. Então, não falar não vai nos poupar de ficarmos perseguidos, abatidos, perplexos e qual que é a outra? É verdade. Pressionado. Então, amadas, presta atenção. Isso é uma condição do cristão. Cristão que não anda pressionado, não está vivendo o propósito.
Não vive o propósito. Porque cristão vive pressionado, perplexo. Por que que a gente fica perplexo, irmãs? Porque o que foi revelado, está escrito lá no versículo 3 e 4, o que está encoberto para os outros, para nós não dá, não tá. Se não está encoberto para nós, a gente olha e fica perplexo. Quantas vezes a gente olha para a circunstância e fica perplexo? Eu fico muito perplexa. Meu corpo, às vezes, irmãs, dói. O músculo, os ossos. Meu coração se enche de tristeza. Por quê? Porque o que está encoberto para uns não está encoberto para nós. Nós estamos vendo coisa que algumas pessoas não estão vendo. Isso dói, tá certo? E quando a gente fala, a gente vai ser perseguido, mas a gente vai ser perseguido falando ou não falando? Nós vamos ser perseguidos, porque não é a fala que revela quem a gente serve. A fala nem sempre é falada. A gente fala com atitude, a gente fala com olhos, a gente fala com comportamento, a gente fala com profissionalismo, com atendimento. Então, a fala, ela apenas 30% da fala é linguagem. Os outros 70% é a forma como a gente se comporta. Então, não é não falar, né? A gente vai ser perseguido, a gente vai ficar perplexo, a gente vai ficar abatido e a gente vai ser pressionado. Mas a nossa vida, quando a gente renuncia, a gente está morrendo para quê, irmãs? Para os nossos próprios desejos. Mas essa morte de renúncia vai reverberar em vida. O versículo fala isso aqui, ó. Mas, olha só, no verso é, no 15 fala assim, ó, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos. Irmãs, quem aqui não anda desgastada? Misericórdia. Tem dia que eu acho que vai sobrar em mim só as gotinhas dentro de um balde no final do dia, amadas. Porque tudo aquilo que Deus quer entregar através de nós, a gente tem que entregar. A ponto de quando você chegar em casa para dormir à noite, você pensar assim: não havia mais nada que eu pudesse entregar hoje. Tudo que eu podia entregar a todos, aos meus familiares, à minha volta e aos que eu encontrei. Então, ele fala assim. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, irmã, quando você estiver sofrendo, pensa assim, vai passar. Vai passar. Sempre vai passar. Às vezes a gente tem lutas, todas nós temos, e você pensa assim, agora eu não vou conseguir passar por isso. Você sente que você vai transpirar sangue, você sente que você vai desistir, que você não vai permanecer, mas a Bíblia nos garantiu lá no verso 9 que nós seremos abatidos, mas não destruídos. Então, como nós não vamos ser destruídos, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não no que vemos, mas no que não vemos. A maturidade desse texto é para nos tirar do olhar para a circunstância. Irmãs, se a gente viver da circunstância, nós somos os piores das seres humanos. Não viva da circunstância, mas viva a plenitude do que Deus tem para você. Não viva da circunstância, mas viva plenamente o que você está vivendo hoje. Hoje eu estou online e poderia ter ido lá encontrar com as meninas no Lafarine, mas eu me dei esse descanso de não ir.
mas não abrir mão de estar aqui plenamente, com tudo aquilo que eu tenho que renunciar para estar aqui. Amém, amadas? Então, é isso que eu queria contribuir. Vamos ser perseguida, vamos ficar perplexa, vamos ser pressionada, tá certo? Mas não vamos desanimar, não vamos ficar abatida, mas não vamos perecer, tá certo? Por quê? Porque a gente entendeu que Deus vai trazer para nós uma consciência. Renuncia e recomendo que é a consciência, mas não é a consciência do seu intelecto. O culto racional não é um culto baseado no intelecto. O culto racional é um culto intencional, fundamentado no Espírito Santo, no poder do Espírito e no que ele nos revela. Então, enquanto a gente busca a racionalidade, a gente às vezes fala algumas coisas, e o Paulo Júnior, se ele tivesse aqui, ele ia fazer uma recomendação aqui, Derby, importante. O profeta não fala 50 e 50 recebe, ele fala 100%. E quem recebe, recebe 100%. Por quê? Porque o profeta ele fala 100% para todos que receberem. E ninguém vai receber só uma parte do que ele falou, vai receber 100% do que ele falou. E quem recebe, não recebe só uma parte, ele recebe 100%. Então, o evangelho, ele quebra as nossas, a nossa forma de pensar humana, entende? A gente tem que submeter ao pensamento de Deus, do eterno, para que ele possa transformar os nossos sofismas em verdades que são fundamentos que vão nos sustentar no dia mal. É isso. Fala aí, meninas. Juliana fala primeiro, porque não falou ainda. No Lafarinas já estão falando pela terceira vez, então Juliana fala aí primeiro. Bom dia. É, aqui estava borbulhando aqui, eu falava assim, ah, Espírito Santo, é para me falar, é para me falar. Porque eu não sou muito de falar assim, muito bonito, assim, em palavras bonitas, mas o Espírito Santo me falou para deixar para vocês essa passagem, toda vez marcar na mente de vocês, vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. O vaso de barro, aquele mais simples, ele é feito de barro e água e vai no fogo. E aqui eu estava lendo aqui, que no versículo 7, né, que Paulo fala que a gente tem um tesouro, né, dentro da gente. Nós somos um vaso de barro. Tem uma passagem, né, que Jesus, ele moe o vaso e faz de novo. Então, quando a gente passar por essas tribulações, essas perseguições, quando a gente fica perplexo, é a hora que Deus está nos moendo e nos fazendo de novo. Mas que vocês tenham essa fé operante que dentro de nós tem a luz. E o nosso barro, ele é feito igual no texto que a Giovana passou. Que nós sejamos feitas de sinceridade, verdade e humildade. Aqui até tem uma exemplificação aqui na minha um estudo aqui na minha Bíblia falando que Paulo colocou o vaso de barro, por quê? Porque era o vaso mais barato. Era o mais baratinho que tinha na época, e até hoje ele é o mais barato. A gente compra um vaso desse tamanho por R$ 5, por R$ 10. Então, eu quero que vocês colocam sempre, fixam isso, vaso de barro. Quando vir um vaso de barro, vocês vão lá. 2 Coríntios 4. E lembram dessa passagem, que o líquido que colocava naquela época, o vaso de barro era para fazer lamparinas, que tinha o pavio e o óleo. Então, o pavio e o óleo é o Espírito Santo, é o nosso tesouro. Sem isso, ele não acende. Então,
a gente é esse vaso que carrega, que carrega isso aí que a Lala falou, que quando a gente passar por tempestades, por problemas, não olhar a circunstância, iluminar essa circunstância, e ver que isso vai passar rápido. Tem hora que a gente acha que está demorando, mas não está não. Vai passar rápido e iluminar para os outros ao nosso redor, para nós e para os outros ao nosso redor. Sempre vocês manifestam, acende, Senhor, acende a minha luz. Acende a minha luz para iluminar os outros. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento, por esse ensino. Muito obrigada. Beijo a todas. Amém, glória a Deus. Fala aí, Camilinha. Só para complementar essa parte que a gente falou sobre crer no que a gente não vê, isso é um treinamento de Deus, eu vejo, porque a gente já está vivendo tempos que daqui vai para muito pior, que com a inteligência artificial, com a disseminação de fake news, com deepfake, a gente vive tempos em que essa é, o jogo virou. A gente não pode acreditar no que a gente vê. Então, isso é um treinamento para a gente crer no que não vemos ainda, mediante discernimento espiritual, para que nós não sejamos enganados. E em pouco tempo, esse vai ser o grande diferencial. Quem não tiver o Espírito Santo vai ser enganado por muita coisa. Muita coisa. Então, o mundo prega o valor da verdade como uma máxima e se revolta contra as fake news, fazem protestos, e, no entanto, quando a verdade veio encarnada e andou na terra, o mundo a crucificou. Então, que a gente aprenda a caminhar pelo que a gente não vê, porque em breve é só isso que a gente vai ter como laço para confiar. A gente não vai poder mais confiar nos nossos olhos. Meninas, é, a gente está com a Dani aqui, né, lá do Canadá. Dani, benção demais você estar aqui. Nós estamos muito felizes. A Rosana já entrou, saiu. A Gláucia de Belmor está aqui. Benção demais você estar aqui. A Cecília, nós estamos aqui com um monte de gente, né? Que bênção. E alguém mais quer falar, meninas? Eu queria só complementar mais um detalhe. A gente não vai ter o controle. A gente não vai conseguir nos poupar. Porque o diabo é que fala assim: poupa-te. Falou para Jesus. Então, o diabo ele vai querer nos ensinar, nos poupar, nos resguardar, querer ter o controle. E isso não vem de Deus. Jesus não se poupou. Paulo não se poupou e nós não vamos ter como nos poupar. Nós temos que discernir, porque aí, se Paulo quisesse se poupar, ele não tinha entrado no barco para ir na Grécia e não tinha falado para esse povo lá de Corinto, certo? Se Pedro quisesse se poupar, ele não tinha sido crucificado, o evangelho não tinha sido difundido. Então, não tem como a gente se poupar, amada. E aí a gente usa muito Paulo Júnior. Paulo Júnior é um grande sábio e mestre do nosso presente século, né? Paulo Júnior é um mestre. E ele fala o seguinte, que quando a gente quer se safar, quem que nós somos? Safado. Então, o safado não tem lugar no reino. Então, a gente não tem como se safar. Nós temos que nos posicionar para a guerra, porque evitar a guerra não tem jeito.
Amém? Nós não temos como evitar a guerra. A guerra vai vir, as lutas virão, os desafios estarão todos os dias batendo a nossa porta. E nós temos que pegar a armadura de Deus, que ele já nos ensinou, vestir ela bem cedinho e ir para a guerra, porque é uma guerra diária até a volta de Jesus. E se o Espírito Santo estiver em nós e ele estiver alimentado, não haverá engano. Amém? Não seremos enganados, a não ser que a gente queira ter o controle. E aí, quando a gente quer ter o controle, facilmente a gente vai ser enganado, certo? Então, renuncie a si mesma. Enquanto a gente não renunciar a nós mesmos, não estou dizendo, aí Eliane fica preocupada, porque ela é psicóloga. Eu olho aqui para ela, vejo que ela fica preocupada assim, com as meninas que têm autoestima baixa. Quando a gente fala de renúncia, muitas vezes a pessoa vai às vezes para um lugar de depressão, de falta de amor próprio. Não, não é sobre isso que eu estou falando. É renunciar às nossas carências, às nossas debilidades, aos desejos da carne, porque a carne não vai converter, amadas. Amigas, presta atenção. Deixa Deus falar no coração de todo mundo. A carne não vai converter. E não somos nós, nem o nosso intelecto. É o Espírito em nós. De nós não tem nada bom. Ninguém está aqui porque é boa. É porque o Espírito Santo está aí dentro de você e clama, Abba, Pai. E clama. Fala assim, vamos pegar aquelas mulheres espalhadas ali no mundo inteiro, vamos pôr elas juntas na internet, cada uma falando uma coisa e no fim vai dar tudo certo. É uma salada de fruta que no fim alimenta muitas pessoas. Amém? Quem quer orar, falar mais? Luana, eu vi que você queria falar. Alessandra. A Silvinha saiu, a Karine queria. Karina, você queria falar, você levantou a mão, abre seu vídeo. A Rosana tá aí, né, gente? Rosana, te amo. Saudade, Rosana. A gente ama todas vocês, né, meninas? Só porque eu falei para Rosana, não falei para as outras, mas amo todas. O que você falou é importante, né, Lala? Batalha espiritual, eu coloquei. As meninas, vocês têm que orar todos os dias, quando vocês acordarem, é Efésios 6, viu? Eu pus aí no grupo sobre a armadura de Deus. Porque também, irmãs, não adianta a gente fazer um grupo de jejum e oração e querer dar ordem para Deus, irmãs. A gente não pode dar ordem para Deus. Presta atenção. O Senhor é o nosso Senhor. Então, oração assim, se eu te ordeno, eu determino, eu declaro, irmãs, pelo amor de Deus, recobre a consciência em nome de Jesus. Eu dou ordem, irmãs, misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós não damos ordem para o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós pedimos, nós clamamos com súplicas, orações e ações de graça, agradecendo se ele não fizer. Amém? Agradecendo porque ele não vai fazer às vezes, irmãs. Então, não vale. Não adianta a gente ter um, eu tô num propósito, irmãs. Seu propósito é para ouvir Deus ou para falar para ele o que que você quer que ele faça do jeito seu, que você quer que seja feito? É misericórdia, hein? Misericórdia, vamos sair desse lugar. Nós já estamos alimentadas aqui com alimento espiritual muito mais sólido, muito mais sólido. Então, ó, outra coisa, posicionamento é coisa de gente madura. Mulher que conhece a palavra se posiciona, mesmo que o resultado não seja aquilo que ela quer. Então, mulheres casadas, se posicionem. Mulheres solteiras, se posicionem. Tem que se posicionar, irmã. Achar que Deus vai descer aqui e vai fazer aquilo que Ele comissionou a nós para a gente fazer, Ele não vai fazer.
Então, Deus nos capacitou com todas as bênçãos espirituais do reino celestial, está lá em Efésios 1. Ele já nos capacitou. Então, tá tudo dentro de você. Sabe o que você faz? Coloca a armadura, vai para a guerra, batalha, batalha, renuncia a si mesmo, pede a consciência do Espírito Santo para te dirigir, mas se posiciona. Não deixe de se posicionar. Por quê? Porque jogar para debaixo do tapete, né, Eliane, só aumenta. Eclesiastes fala o seguinte, que o mosquito caiu num tonel de perfume. O tonel de perfume tinha mais de 15 litros de perfume. O mosquito caiu lá e destruiu todo o perfume. Então, jogar as coisas para debaixo do tapete, achar que se casar vai melhorar, se ficar calada vai ser diferente, se não se posicionar, Deus vai fazer aquilo que você tem que fazer, é engano, é sofisma, né, Eliane? A Eliane está tentando abrir o áudio. Abre aí, Eliane. Aperta o botão aí em cima do microfone, na barrazinha preta lá embaixo. Aí, É, Eliane. o quanto é importante, né, Lala? Se nós não estivermos assim conectados mesmo e obedientes à palavra, a gente não, nem participando de um grupo maravilhoso desse. Aqui a gente pode detectar a nossa imaturidade, porque nós somos imaturos, né? A palavra diz que nós crescemos dia a dia, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, se você estiver voltada para os ensinamentos de Cristo, né? De Jesus Cristo. Ser cristão é isso, é cada dia aprender mais, é buscar, né? É ter buscar a fé também, né? Quando as meninas estavam falando é, de quanto é importante a fé, você constrói, a fé constrói. E nós só vamos alcançar essa fé se a gente tiver maturidade, porque a gente vem muito imaturo, né? Vem muito imaturo, e não tem a pessoa que é perfeita, não existe, não existe. Todos nós aprendemos dia a dia. Então é colocar esse coração disposto a crer, disposto a aprender, principalmente, né? É no aprendizado, é no ouvir a palavra. A fé vem é pelo ouvir mesmo, né? Esse grupo é importantíssimo porque nós ouvimos umas às outras, cada uma traz uma contribuição, né, maravilhosa. Isso é o que nos leva a estar mais, não é subserviente, mais obedientes à palavra. A gente precisa obedecer, né? Olhar para os nossos valores que são tão poucos os valores desse mundo, né, que nos confunde, que nos enganam, né? O engano é muito presente nas palavras, na crença humana. A gente se engana, né? Então, para buscar essa verdade, é com Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Se a gente quiser ter vida, não falo nem alegre, porque as tribulações vêm mesmo, vêm, mas a gente aí, nós vamos colocar a nossa fé, né, buscando crer e aprender cada dia mais. E crer na palavra. Esse é o mais importante da nossa vida, é o segredo, né, de uma vida diferente, que a gente vai crescendo, vai buscando e vai encontrando. É isso. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mesmo. E outra coisa também. A gente está vivendo um tempo em que os psicólogos falam que as crianças são verdadeiros imperadores. O que são os imperadores? São filhos que dão ordem aos pais, que não são obedientes e que determinam como que deve ser o relacionamento pai e filho. Então, se Deus é nosso pai, nós vamos querer ser filhos imperadores, que dão ordem para o seu pai, que determinam ao pai o que ele deve fazer, irmãs. Mas foi falado, alguém, assim, está Não, eu sendo estou feita falando esse tipo de isso. oração?
Não, eu tô falando porque às vezes a gente vai orar, o Giovanni, e a gente fala assim, Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. Senhor, eu ordeno que o Senhor fale Ah, isso. você E a está gente pensando se alguém puder estar orando assim, entendi. Ah, é ok, pensando isso. Por quê? Porque entendi. às vezes a gente vai orar e a gente quer dar ordem para Deus. E nós não podemos dar ordem para Deus, porque Deus é um Não, mesmo porque Deus Senhor. é soberano, né? Então, Não, quem porque Ele é entende um. a soberania de Deus e o senhorio E de Deus aí, pode orar assim. quando a gente vai orar e vai, por exemplo, eu não posso falar assim, Senhor, eu não aceito isso. A gente não pode falar isso para Deus, porque essa não é uma Mas muitas oração vezes a que gente agrada a fala, Deus. né? Até aqui no grupo mesmo. A gente Eu falo, às vezes eu falo, é, e isso, Deus está trazendo isso para mim hoje. Eu não entendi. posso falar para Deus, Deus, eu Para não todas nós. aceito que aconteça isso, certo? Porque não é uma questão de aceitar. Você entendeu? É uma questão de submeter. E aí, esse presente século, nós todas estamos vivendo muito isso. Por quê? Porque a gente tem uma influência das igrejas pentecostais, que muitas vezes oram nesse sentido de ordenar. E nós não temos que ordenar, porque a relação paternal é uma relação afetiva, de obediência e de submissão. Senão a gente inverte. E aí a inversão, né, Eliane, na Sim, constelação, ela desestrutura toda a família. E nós somos uma família com Cristo e em Deus, né? Jesus é nosso irmão mais velho e Deus é o quê? Nosso pai. E se Deus é nosso pai, nós não podemos dar ordem para Deus. E muitas vezes a gente fala isso, estou falando de mim mesma. Às vezes fala, Senhor, eu não aceito que isso aconteça. Isso é muito Mas a gente infantil. pode pedir e declarar palavras boas, que a palavra de e, Deus a- fala, que e a qual gente pode aquele que não vai ordenar, pedir, né? É, Lá em Mateus, né? Então a gente eu pode acho, pedir e pode declarar e esperar em Cristo é. aquilo que você está pedindo e entender se ele fizer ou não fizer, que a soberania é Pode, dele. Mas a gente perfeito. pode pedir o que a gente quer. Pode, a gente não pode dar Então, e ordem. declarar palavras positivas sobre aquela situação, né? Um Palavras versículo, positivas, palavras de verdade, a palavras, gente pode versículos, declarar um versículo. Senhor, o Senhor declarar disse que não versículo, haveria, né? declarar o que é, né? Aham. Fala aí, Eliane. acho que nós podemos ordenar só para o capeta, só para o reino das trevas. Isso a gente pode falar em Sim. nome de Jesus, em nome dele. Para Deus, não, ele é soberano, é nosso Pai, ele que sabe, ele que abre os caminhos. Agora, para o inimigo, a gente pode falar para ele: olha, sai daqui em nome de Jesus. Eu não aceito isso, né? É a gente se posicionar de frente ao mal. Quer dizer, o mal é nessa vida, não precisa nem ser sempre para o inimigo que você vai dar ordem, mas você vai dar uma ordem para aquilo, para as coisas, para as pessoas que querem tirar você do caminho cristão. Isso a gente pode falar: olha, eu não aceito isso. Eu não aceito me embriagar, não aceito me corromper, né? A gente estava falando em corrupção, quanto o mundo hoje é corrupto, e eu fiquei analisando isso, como que a corrupção se dá junto com a outra pessoa. Ela nunca vem sozinha, porque é uma corrupção. É uma rupção interna, é aquilo que rompeu dentro de você. É a verdade que foi se rompendo, né, com a vida, com os dias passados, com tantas coisas que a gente vê que vão se tornando naturais. E não é natural, né? Aquilo que você estava falando lá, a gente tem que se posicionar, né? Não aceita determinadas coisas, mas se posicionar de frente ao mal, de frente àquilo que não nos convém. Para Deus, não, Ele é soberano, nós precisamos só de obedecer, de buscar aquilo que Ele tem para nós, né? Então, acho que o, o- se posicionar é só de frente ao inimigo mesmo, né? E, em nome de Jesus, não aceitamos dessa forma, dessa maneira. Acho que é uma contribuição. É, Perfeito, foi lá, maravilhoso. Pode falar, querida. isso que eu ia falar.
nós temos toda a autoridade para repreender e ordenar o inimigo. Mas o trabalho que a gente tem que fazer é, em espírito, a gente entender o que é opressão ou ação do inimigo para nos distrair ou para nos tirar do caminho. E os processos que Deus permite para que nós cresçamos e nos amadurecemos. Porque muitas das vezes a gente na nossa carne, quando a gente passa por um processo, às vezes a gente repreende aquele processo, sem saber se aquilo é a permissão de Deus, porque a gente precisa passar por aquele processo, ou se é uma opressão do inimigo. Então, porque quando a gente está diante do Senhor, a gente tem que entender o seguinte: é o coração submisso. Porque se Ele nos permite passar por aquela provação, passar por aquela perda, passar por aquela doença, como um processo, para que o nome dele, aí a gente vem para a palavra de hoje, para que o nome dele seja glorificado, para que a palavra dele seja revelada, para que a verdade dele seja conhecida, eis-nos aqui, com coração grato e alegre, porque este é o propósito da palavra, né? Mas e sempre devolvendo para ele essa direção e pedindo essa direção. Algumas vezes nós vamos ter que, de fato, repreender, porque alguma circunstância pode ser do inimigo. Mas a primeira coisa, a gente tem que orar para Deus para Ele mostrar isso. Se é uma situação que nós precisamos ser revelados de algo, sempre que eu estou participando hoje aqui com o coração miudinho, pensando no meu primo, que está a caminho de Edéia. Ele é médico, a esposa dele estava em viagem com as filhas, e a Julinha está sendo estabilizada, estou com um coração miudinho, pedindo direção para Deus do que fazer e para onde ir. Enfim, se eu vou para lá, se eu entro em contato com a minha prima para ver como é que a gente pode ajudar. Mas é sobre isso, não é só a gente orar para repreender aquela situação, mas sempre que eu estou passando por uma tribulação, e hoje é um dia deles, eu coloco para Deus e falo assim: Senhor, o que eu preciso aprender com essa provação hoje? Porque eu quero sair com ela rápido. Não é só sobre a gente repreender e evitar as dificuldades e as tribulações da vida, gente. Porque o capítulo de hoje é exatamente sobre isso. Nós passaremos por tribulações, nós passaremos por provações, não sem propósito. Tudo vai ter um propósito. Então, não basta a gente criar um hábito de tudo que acontecer com a gente, toda dificuldade que vir, você repreender. Da gente não querer passar por aquilo, a gente não querer viver aquilo, ou a gente não querer viver o processo. Nós precisamos viver por processo, para sermos purificados na carne. O vaso de barro, igual a Ju falou, é água e barro e passa pelo fogo. Nós seremos, o capítulo de hoje é sobre isso. Nós somos alertados, nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos passar pelo fogo. Não é só sobre a gente estar orando e pedindo para sermos livres de passar pelo que é necessário para que a gente cresça, passar o que é necessário. E às vezes não é nem para que a gente cresça, mas que a palavra seja revelada. Jesus não foi crucificado porque ele precisava amadurecer, porque ele precisava crescer. Ele foi crucificado porque a glória de Deus precisava ser revelada. Porque nós precisávamos da salvação. Então, para a gente trabalhar assim, a gente ter esse entendimento de que provações virão, tribulações virão. E, humanamente falando, o nosso desejo vai ser repreender, vai ser evitar, vai ser tentar encurtar, mas
A gente tem que estar em oração, não é o porquê, Senhor, não é para quê, Senhor, não é me livra, Senhor, é eis-me aqui, que eu preciso. Por que que o Senhor tem permitido para mim passar por isso? Aonde que o Senhor precisa me levar nesse momento? O que que eu preciso falar agora? Para quem que sua esperança precisa ser revelada? Sob o fogo. E é isso. Queria pedir para que vocês estejam em oração. A Camila sofreu acidente com as duas filhas, com a Luísa e com a Júlia. Só que a Júlia, ela foi. O acidente foi próximo do município de Edéia. Ela está no município lá, aguardando ser estabilizada para poder ser transferida para Goiânia. Então, a gente sabe que, de princípio, já não é um caso simples, né? Porque senão ela já estaria a caminho de Goiânia. E eu peço que esteja em oração pela Júlia, pela Camila, que estava na direção, pelo pai que está na rodovia, que é médico também, mas que está na rodovia para. Eu peço que no dia de hoje seja o amor pela vida da Julinha. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer orando e clamando, né, pelo sangue do Cordeiro. E pode restaurar todas as coisas, né, irmã? Em nome de Jesus. Meninas, quem mais? Vamos orar. A Karina levantou a mão, Karina. Você não quer falar um pouquinho, querida? Abre seu áudio. A Silvinha saiu, gente? Dia. Bom dia. Eu só não vou ligar meu áudio, meu vídeo, que eu tô aqui na faxina já de casa para daqui a pouquinho ir trabalhar. E vocês, como eu disse lá quando eu entrei no grupo, vocês são muito bonitas. Vocês estão tão arrumadas e eu tomei na, na lida aqui já. Eu queria agradecer a, a minha inclusão, né, nesse grupo, através da vida da Elizabeth, que eu fiz o curso Mulheres Únicas, e aí a gente conversando, ela me passou o link do grupo, e aí algumas vezes eu já mandei mensagem para as irmãs, né, disse das minhas crises de ansiedade, da minha depressão, pedi oração e as irmãs prontamente orando, me mandando mensagem, dizer o quanto isso é importante. Eu moro aqui no interior de São Paulo, né? Conheci vocês também através da internet, né? Assistindo os cultos da Sal da Terra. E quando eu fui parar na Mulher Única, porque eu queria comprar o devocional do Cartas Vivas. E aí o culto estava online, estava ao vivo, e eu liguei minha câmera num QR Code para ler e eu fui parar nos Mulheres Únicas. E aí eu fui chegar até vocês. Então foi todo um trabalhar assim de Deus, eu vejo mesmo. É, e eu queria contar assim um breve testemunho que eu falei para as meninas lá do curso e queria contar para vocês também, que tantas vezes me ajudaram. É, Desde o dia 22 de junho, né, eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade. Aleluia. Glória a Tive Deus. uma intervenção assim que eu precisei entrar com medicação para conter a crise, né? Os meus sintomas estão bem melhores. Quem me trata hoje é
o Dr. Bruno, que também é aí da Sal da Terra, de Goiânia, e eu conheci ele também através do culto, e só dizer assim que como é importante que o corpo de Deus faça o seu papel aqui na Terra, né? Como é importante vocês disponibilizando o tempo de vocês para uma pessoa que está em outro estado, talvez em outro país, vivendo uma situação e a gente nunca nem se falou, né? Assim, muito, não se conhece pessoalmente, mas Deus sabe. Deus sabe quem são as minhas irmãs, Deus sabe quem é a minha família, né? E eu agradeço essa graça que nós recebemos, né? Porque não é só minha, é de todas vocês também, porque é uma libertação muito grande que eu vivi, né? Há alguns anos atrás, eu tentei até suicídio, então tá vivendo esse momento é muito, muito alegre, de muita alegria e de muita gratidão. E eu queria agradecer todas vocês, que eu não lembro assim quem já orou, quem já mandou mensagem para mim, mas eu sei que todas vocês fazem parte disso também. Amém? Obrigada. Amém, querida. Obrigada por repartir conosco sua intimidade. Deus te abençoe. Conta com a gente. Graça, fala um pouquinho, amiga. Hoje você não tem que ficar assim muita coisa ao mesmo tempo. Amém, glória a Deus. Meninas, o versículo 16 diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Em outras versões diz, não desanimemos, não nos entristecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que aparentemente nós fiquemos abatidas, tristes, porque nós somos frágeis, nós somos de barro. Tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente fala bobagem, tem momentos que a gente tem atitudes impulsivas, a gente é reativa, porque o exterior machuca muitas vezes, mas ainda assim, que o nosso interior esteja fortalecido no Senhor, que sejam apenas momentos de fragilidade, não uma vida de fragilidade. Uma vida de fragilidade significa que eu não tenho Cristo em mim, mas eu tendo Cristo em mim, eu reconheço que eu, tendo momentos de fragilidade, eu sou frágil. E por isso as coisas podem acontecer, porque daí Ele faz a força. Ele é a força, Ele que nos renova, e Ele que nos mantém em pé. E aqui diz: o interior, contudo, se renova dia após dia, de dia em dia, de desafios em desafios, de crescimento de maturidade, de crescimento da comunhão, da unidade. E é impossível viver uma vida assim sem termos princípios cristãos, práticas cristãs. É necessário tudo que a gente tem feito. Nós temos falado muito lá no grupo do jejum exatamente isso. Vira e mexe, a gente volta para o mesmo assunto. Não importa o que está acontecendo. Nosso interior tem que jorrar alegria, o nosso rosto precisa esboçar sorrisos, mesmo que lá dentro esteja alguma coisa incomodando, mas que a nossa reação, a nossa atitude, o nosso posicionamento seja positivo, porque nós temos Cristo e isso basta. Ainda Amém. que não tenhamos nada, nós temos Cristo e isso basta. Quando a gente faz serviço de rua, a gente se depara muitas vezes com muitas lições morais e sociais de pessoas que estão lá e ainda assim muitas vezes estão sorrindo e elas não têm motivo nenhum. Mas sorrir alimenta, sorrir ainda as mantém de pé, sorrir nos mantém de pé e que nós possamos permanecer nisso. Nós somos frágeis, o Senhor conhece as nossas fragilidades, mas que ainda assim, apesar delas, que nós sejamos a luz, que é isso que esse capítulo veio trazer para a gente. Nós somos exemplos de Cristo. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. É o nosso posicionamento não só aqui nas nossas lives, mas é quando a gente acorda de manhã, cumprimenta o motorista, vai para a escola do filho, vai no supermercado, no final de semana com a família.
Eu tenho vivido muito isso agora, final de semana em família, isso tem sido tão bênção. E é sobre isso, é sobre o nosso posicionamento. E em João 14, Cristo diz que nós faríamos até mais coisas do que ele fez. E ele se posicionou contra o mal. Se posicionem contra o mal. Deem ordem, mande sair. Se levante e façam aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Essa é a nossa missão aqui. Porque Satanás não é forte o suficiente. Alguém já falou aqui hoje, acho que foi Lala, não lembro. Satanás trabalha para nos promover. Foi a Derby. Ele serve só para nos promover. O Senhor veio nos libertar de nós mesmos. A gente já falou muito isso aqui, não de Satanás. Então permanecemos olhando para dentro, porque para dentro a gente conserta e transborda, sem olhar as nossas fraquezas, mas submetê-las a Cristo, sem olhar as fraquezas da nossa irmã, mas apoiando, suportando em amor, que nós possamos ser um luzeiro, que é para isso que ele nos chamou. Ele disse: brilhe a sua luz para que o mundo veja eu em vocês. Amém. Se posicionem. Normalmente, quando acaba o presencial, aí a gente vem para cá e eu digo: meninas, alguém quer falar alguma coisa? O que essa palavra falou ao seu coração? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Como que foi a semana? Quem quer falar alguma coisa? Aí, se ninguém quer falar, a gente ora, porque já é 10, né? Glórias ao Senhor por todo Eu o vou falar. movimento. Eu quero Fala, falar. Glaucinha, fala. Eu quero só complementar, na verdade, porque foi muito lindo tudo que foi falado hoje, tudo, tudo mesmo. E eu estava aqui, falo, não falo, falo, não falo. Se o senhor usar alguém para falar a mesma coisa que eu estava querendo falar, você fala. Então, foi você. Então, eu quero dizer o seguinte para todas, inclusive para mim, que complementando tudo que todo mundo falou, pegando as verdades de que da parte de tudo que todo mundo falou, que veio diretamente do céu, junto com o que a Grazi acabou de falar, a principal coisa que nós não podemos esquecer é: Deus vem em primeiro lugar. A segunda coisa é: ame a teu próximo como a ti mesmo. Haverá divergências de ideias num grupo que tem 400 mulheres. Mas nós precisamos nos amar e nos respeitar, independente do que cada uma pensa ou fala. A única coisa que precisa ser feita quando pessoas falam coisas diferentes se está dentro da palavra, a gente diz amém. Se está Amém. fora da palavra, a gente traz com amor o direcionamento para a luz do nosso Senhor. Mas independente de qualquer coisa, cada uma tem um amadurecimento, cada uma vive uma experiência e viveu uma experiência, cada uma tem um trauma, uma dor que na hora que alguém fala faz um start às vezes, mas independente de qualquer coisa, ame a teu próximo como a ti mesmo. Não esqueçam disso. Esse grupo foi feito para a gente crescer, se amar e se ajudar. É só por isso que esse grupo nasceu no coração da Mari e da Ju. E não lembro quem mais na época. Então, assim, amar. Divergências vamos ter. Diferentes opiniões vamos ter. Mas sobre todas elas, que impere o amor do nosso Senhor, a verdade do nosso Pai, sobre cada uma de nós, para que a gente continue andando em fé, em amor e em obediência, porque se a gente andar nesses 3 pontos,
nós vamos sempre respeitar umas às outras, amar umas às outras e viver bem umas com as outras. Amém? Era isso que eu queria dizer. Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Amém. Porque normalmente, amadas, tudo aquilo que me fere é aquilo que eu preciso melhorar. Então, sempre é assim. Aquilo que mais for difícil da gente assimilar é exatamente o que Deus quer que a gente trabalhe em nós mesmos. Então, nessa manhã, cada uma de nós, sonde o seu coração, entenda aquilo que Deus ministrou para nós. Esse capítulo tem que ser memorizado, amadas, memorizados, e que a gente seja liberta dos nossos sofismas, da nossa religiosidade, dos nossos achismos e prevaleça em nós aquilo que o Espírito Santo diz na palavra. Que sejamos transformadas de glória em glória, até sermos dia perfeito. Que as pessoas reconheçam em nós os frutos, que Deus possa florescer através de mim, de você, de cada um de nós. E que todos os frutos sejam colhidos, aqueles que Ele planejou desde a eternidade através da nossa vida. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã tão cheia de testemunhos. Quantas palavras, através da Camila, da Derbe, da Giovana, da Grace, da Gláucia, da Eliane, de cada uma, Senhor, que repartiu aqui conosco, que testemunho maravilhoso da Karine, que vida gloriosa da Luana, que com todas as adversidades, Senhor, me constrange tantas coisas que acontecem na vida da Luana, e a Luana permanece essa mulher mansa, cheia do teu espírito, doce, que entrega tudo, Senhor, não retém nada. Que nós sejamos essas mulheres que renunciamos a nós mesmos, aos nossos pensamentos e sejamos plenas no conhecimento do Senhor. Que o Senhor transforme a nossa mente, principalmente o nosso coração.